Olá pessoal, saudações tricolores. Feliz, né? Acabou aquela nhaca, aquela urucubaca de tá 10 jogos sem ganhar um clássico, 11 jogos sem ganhar um clássico. Ele vai bater o recorde mundial agora de não ganhar um clássico. Ganhamos, pronto. Menos uma apurrinhação. Menos uma alguma coisa para os adversários ficarem parados de encher o saco. É a graça do futebol. Vamos ser honestos. A graça do futebol é você encontrar hoje um vascaíno e sacanear ele. E a graça de um vascaíno, se tivesse vencido, era encontrar um carioca vestido com a camisa, um tricolor com a camisa do tricolor, para sacanear. A graça do futebol, no fundo, é isso. É você sacanear quem perdeu. E fugir quando você perdeu. Aí você foge, se esconde, diz que está com dor de cabeça, não vai sair. Tem uma festa para ir, mas não vou não. Uma praia, não vou não. Estou me sentindo mal. Hoje estou naqueles dias. Essa que é a realidade do futebol. Então, de qualquer esporte, quando tem muita torcida, né? Mas ontem foi um jogo que o Fluminense teve momentos muito bons. Muito bons. Notadamente dos 10 aos 35 minutos do primeiro tempo. Foram 25 minutos de bola que o Fluminense ditou o ritmo, era com ele, era rápido para ir ao ataque, era o Marcelo e o Ganso jogando muito, e o time sem dar sustos na torcida. O Martinelli jogando pra caramba no meio de campo, foi premiado com um gol. O Lima faz gol, o Martinelli também faz. Só que o time fica muito mais bem armado com o meio de campo titular, André, Martinelli e Ganso. O que não está acontecendo muito ainda é o Arias produzir mais pela esquerda. Se bem que ontem, inclusive no gol do Martinelli, o Arias estava caindo pela direita na hora. E tanto que Martinelli perdeu a bola, o Arias recuperou e rolou para o Samuel Xavier fazer o centro. O Arias não pode ter Aliás, nenhum jogador, tirando o Cano, que normalmente é centroavante, mas o Cano não está bem. O Cano tem alguma coisa acontecendo com o Cano, não sei se é a fase, mas tirando o Cano, os dois caras de lado do campo não tem que se prender num ponto. Joga dos dois lados. Isso aí confunde a defesa. Os dois têm bola suficiente para jogar dos dois lados. O Arias tem mais condição de jogar dos dois lados que o Marquinhos, porque o Arias usa bem o pé esquerdo. O Marquinhos, você vê que ele é capenga ainda para usar o pé direito, mas usa. E acho que o time foi bem e foi a primeira vez que a zaga, Manuel e Felipe Melo jogou junto. Primeira vez. Tirando o treino de sexta-feira, o treino de anteontem, antes do jogo, foi a primeira vez que esse time jogou junto. Que essa zaga jogou junto no Fluminense. Aqui no treino anterior e ontem. Porque o Felipe Melo foi lançado como zagueiro quando o Manuel se contundiu início de 2023. Aí a zaga ficou sendo Nino e Felipe Melo. A gente ainda não tinha o Marlon. Então ficou sendo Nino e Felipe Melo. O Marlon veio para ser Nino e Marlon. E ontem foi a primeira vez que eles jogaram juntos. Como também foi a primeira vez que jogaram juntos Antônio Carlos e Manuel. Mas agora é uma questão de Antônio Carlos não corresponde a tudo que a torcida do Fluminense desejava, principalmente que ele foi vendido como um cara que ia substituir o Nino. E não dá para substituir. Mas o jogo de ontem, falar sobre o jogo de ontem. O time do Vasco, duas coisas. Primeiro, vamos falar só sobre o jogo. O Vasco começou dando um susto, veio com aquela pressão para cima da gente. Logo de cara, o Fábio fez uma defesa. E o Marcelo colocou. Aí depois, quando a bola sobrou, o Marcelo colocou para fora, mas o cara estava impedido, aí foi marcado impedimento. Depois dali o Fluminense foi crescendo, até que o Marcelo colocou como se tivesse colocado com a mão na cabeça do Ganso. E o Ganso aparecendo para cabecear, uma coisa difícil. Embora 2 anos atrás ele tenha feito um gol de cabeça, se não me engano, contra o Coritiba, lá em Curitiba. E o Vasco fez 2 gols naquele jogo.
aquele jogo que a gente foi roubado, que foi aquele juizinho que foi para a Copa do Mundo, que adora roubar o Fluminense, Rafael alguma coisa, ele expulsou o André e o cara o cara deu uma pregada e não aconteceu nada, foi um cara inclusive acho que fez o gol. Então o Ganso fazer 2 gols já é difícil, mas aquele gol ontem foi uma cabeçada que matou o Léo Jardim, que aliás é um grande goleiro. O Vasco fez uma contratação, achou uma contratação muito boa. Esse Léo Jardim é um baita de um goleiro, muito bom goleiro. E o Vasco, depois disso, porque é uma coisa interessante, a coisa de 3 semanas atrás, é porque o Fluminense está com 5, 6, 10 desfalques. Desses 10 desfalques que o Fluminense tinha, né? 10 não, 7, né? 5 eram de reservas. O desfalque era o Samuel Xavier, que tinha feito só um jogo, e o Ganso. Samuel Xavier e Ganso. O resto, e o Keno, mas o Keno veio esse ano, o Keno já foi decidido que ele seria reserva. Atualmente ele é o segundo reserva do Marquinhos e do Douglas Costa. Perdeu uma boa oportunidade de encher o saco para ir para o Atlético Mineiro, para o Atlético Paranaense, jogar lá com o Cuca. E, aliás, o Atlético Paranaense é um time, perdeu, mas é um time de respeito nesse campeonato, é um time que chega. O Cuca está lá, então, Cuca independente das questões extracampo, né? O que aconteceu com ele, também não interessa o que aconteceu com ele, porque isso aí é um problema passado e não diz nada a ver com o Fluminense, mas é um time que tem que ser respeitado pra caramba, o Atlético Paranaense. Mas a gente tinha 2 desfalques. 3 desfalques, tinha o Ganso também. Ontem, o Vasco, que não tem um elenco forte, a SAF gastou muito dinheiro mal. Tem um time que ontem jogou sem o Poyet, que é o melhor jogador deles, o tal do Medel, que é um argentino, um chileno, que tem muita raça, e o substituto do Medel também se machucou no jogo contra o Bragantino. Quer dizer, os caras tiveram 3 desfalques num elenco curto. Aí você vê o dedo do técnico. Porque ninguém fala do Ramon Dias. O Ramon Dias está fazendo um baita de um trabalho no Vasco. Ele muda o jogo, um cara bom. Eu não sei aqui, eu acho que a grande maioria das pessoas que me acompanham não viram o Ramon Dias jogando. Não foi à toa que ele foi respeitado na Europa. Um jogador espetacular. E como técnico está se mostrando também um técnico muito bom. Sem papagaiada, mas é um cara que vê o jogo na hora que o jogo está acontecendo. Ele vê o jogo na hora que o jogo está acontecendo. Ele faz umas mudanças que impactam no Vasco e no time que está sendo atacado. É um bom técnico. Uma boa surpresa, porque não é português. E tá fazendo um bom trabalho no Vasco, essa que é a realidade. Mas o Vasco, apesar disso, só tem o Vasco tem 2 jogadas. Uma pela direita e outra pela esquerda. Qual é? A pela direita é você, se o jogo estiver tranquilo, você procura chegar até a linha de fundo e joga pro Veguete cabecear. O cara tem 1,90 m de altura, o cara é alto pra cacete e o cara é centroavante mesmo. E na esquerda, quando chega aquele Piton, vai até a esquerda, centra pro Veguete cabecear. Essa é a jogada. E no primeiro tempo a gente não levou susto. Teve aquele lance do pênalti, mas falando com extrema sinceridade, aquela bola, se não bate na mão do Manuel, ia bater na barriga dele. Aquela bola não ia pro gol, ia bater no Manuel. Então eu acho que foi bem anulado. Se bate na mão esquerda, não tem o que falar. Ou se a mão direita dele estivesse como a mão esquerda estava, era pênalti na hora. Então eu acho que a torcida do Vasco reclama. Reclama porque é uma coisa, nós estaríamos reclamando também se fosse com a gente e nós tivéssemos perdido. Mas não foi pênalti. E a gente não levou susto no primeiro tempo. Foi tirando aquela bola logo no início do jogo que o Fábio espalmou e depois foi marcado impedimento do cara que foi brigar com o Marcelo. O Vasco não apresentou susto nenhum ao Fluminense. E o Fluminense chegou, fez o gol, continuou mandando no jogo. Podia ter feito mais. Mas jogou bem. Aí quando chegou aos 35 minutos do primeiro tempo, o Vasco começou a vir na pressão. Nos últimos 5 minutos do primeiro tempo, foi pressão, aquela pressão maluca do Vasco, né? Bola centrada, eles não estavam indo na linha de fundo, estavam centrando da intermediária. Antes de chegar na grande área, estavam centrando. Falta no meio de campo, vamos centrar para o Veguete esse cabeceio. Aí chega o segundo tempo, o Felipe Melo tinha feito aquela falta que levou um cartão amarelo,
Uma pena, porque o Felipe Melo tem que fazer uma experiência de jogar os 90 minutos. Ele tá jogando, como zagueiro, ele está jogando bem. Aliás, ele atualmente é zagueiro. Já tem mais de um ano que ele joga naquela posição ali, e é uma pena ele não ter 30 anos de idade, porque ele, 30 anos de idade, com a disposição que ele tem, com a altura que ele tem, ele seria um zagueiro de seleção brasileira. Fácil. Aí entrou o Antônio Carlos. Aí que eu quero começar a falar. O Antônio Carlos já está na desgraça com a torcida, principalmente depois do jogo do Botafogo. Aí, imagina esse cara, ele entra num jogo que está 1-0 Fluminense, no Maracanã, com uma torcida que é totalmente contra ele. O cara está nervoso. Qualquer um ficaria nervoso. Então ele deu umas mancadas boas, se bem que o Manuel também deu uma mancada, mas também nunca jogaram juntos, os dois. Aí o cara deu aquela bola que o tal do Ryan perdeu, graças a Deus. Podia ser um empate. Podia ser um empate do jogo, estava 1-0 Fluminense. E aí depois ele pode ter errado, mas foi tirando bola dali de qualquer maneira, foi bem. Não tem, o erro dele foi esse. Porque o cara passar a bola errada, agora a gente também tem que ser sincero. Quantas bolas erradas o Felipe Melo já passou nesses 16 meses que ele está jogando na zaga do Fluminense? Pelo menos umas 8. Pelo menos umas 8. Eu me lembro de 4, assim, de cara. Uma contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Aqui, esse ano. Já deu uma também esse ano. Foi contra o Flamengo? Acho que foi contra o Flamengo. Ele deu uma, o Marcelo deu outra. O André perdeu bola ontem. O André também já deu várias bolas. Então dá bola. O Nino errou o passe também que resultou em gol. Então esse tipo de coisa acontece no Fluminense com todos os zagueiros. Com Samuel Xavier, Nino, Antônio Carlos, Manuel, Marlon, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo. Então isso acontece, não tem jeito. E depois ele foi dando bico para tudo que é lado. Marcelo foi um monstro ontem. Marcelo ontem deu 3 matadas de bola. E também outra coisa, ele tá levando um azar para fazer um gol danado, né? Porque foi contra o Cobreloa, aquela bola lá dentro que estourou num cara. No último jogo foi um canhão no travessão. Ontem foi uma bola que, se o cara não tá, o Léo Jardim não ia nem ver a bola entrar, ia ficar procurando a bola, já entrou. Mas as matadas de bola que ele dá são coisas espetaculares. A bola vem, ele para a bola com uma tranquilidade espetacular. E ele apanhou ontem. Viu? Ontem o Marcelo apanhou pra caramba. O Marcelo foi um dos grandes jogadores ontem. Na minha opinião, junto com o Ganso, foi o melhor. E os dois foram melhores. E depois, quando chegou no segundo tempo, a gente faz os 2-1, o 2-0 com o Martinelli, que começou uma jogada que perdeu, driblou pro lado errado, era para ter passado, foi tentar driblar, perdeu, mas o Aires recuperou, aí gol do Martinelli. E logo depois a gente leva um gol e a cabeçada do Veguete, né? O Veguete cabeceou uma bola. O Marcelo por trás só olhando e o Manuel tentando achar a bola e o Veguete veio e só testou. Foi falha? Não. A falha foi do Fábio. Se a gente sabe aquele jogo que aconteceu há 2 anos atrás, Fluminense, aquele time da Bolívia que jogou com um time semi-profissional, o Fluminense tinha que ganhar de 10, o Fluminense ganhou de 10-1, tinha que ganhar de 8, 9, o Fluminense ganhou de 10-1. E se lembra do gol dos caras? Um time semi-amador. Semi-profissional. Um time amador semi-profissional. Era os reservas daquele time Oriente Petroleiro, um negócio desse, aquele time de verde. Se lembra do gol dos caras? Estava 2-0 Fluminense, o Fábio aceitou. Exatamente como ontem. O Veguete cabeceou quase da linha da marca do pênalti. Não chegou 1 metro na frente da linha da passe do pênalti. O Fábio me ameaça sair. Ele não ia chegar, se ele sai, ele não ia chegar nunca. Depois, o Fábio não é um jogador de sair. Ele é um goleiro que sai muito pouco em bola centrada. Podem reparar, o Fábio sai muito pouco em bola centrada. É característica dele. Aí ele ameaça sair e para, quase na risca da pequena área. O cara cabeceia em cima dele. Uma cabeçada forte, não foi forte, a bola bateu no travessão, picou e subiu. Mas foi uma cabeçada fraca, não foi aquele tiro de cabeça. Se ele tá onde ele tinha que estar, ou seja, no gol, porque não era para ele sair, o cara tá pulando com 2 jogadores. O cara tá pulando quase na marca do pênalti, ele ameaçou sair, parou na risca da... É só vocês darem um pause quando o Veguete cabeceia a bola. Vê onde é que tá o Fábio.
Fábio está começando a querer recuar com um pé fora da pequena área. A bola vai, se ele tivesse onde tinha que estar, ele pegava aquela bola firme. Não ia espalmar, não ia fazer nada, é só segurar a bola. E foi uma bola fraca para um goleiro. Então tomamos um gol por causa do Fábio. Aquela bola foi uma falha dele. Mas depois disso o Vasco veio na pressão, o tempo todo na pressão. Mas qual pressão? Aquelas para chutar centrar para o Veguete, para o Léo Pelé ou para aquele carecão, Maicon, cabecear, porque os caras são grandes, né? Nosso time é um time baixo. O único cara alto que nós temos no time é o bichadão Gabriel Pires. E no início desse ano, é só pegar aí meu vídeo, acho que o Campeonato Carioca não tinha nem começado ainda. Eu falei, olha, o Fernando Diniz vai testar esse cara de quarto zagueiro. Tá gravado aqui, é só procurar os vídeos antes do Campeonato Carioca começar. Assim, pô, esse cara vai ser testado como quarto zagueiro, já surgiu esse boato. É um cara alto, é um cara mais ou menos da altura do Veguete. Então, em altura, mas o nosso time é um time muito baixo. Com a vinda do Thiago Silva, isso é um capítulo para daqui a pouco, se ele vier, melhora um pouco, porque o Thiago Silva é um camarada de 1,85 m e tem uma impulsão boa, isso já melhora pra caramba, é que nem um Nino, é um cara alto. Isso melhora, porque pelo menos inibe quem vai pular com o cara, né? Atrapalha, se o cara não for excepcional na cabeça. Mas eu queria falar agora dois assuntos. O Nino, que vai ser o último, e agora do Fernando Diniz. Ontem ele fez o simples. Isso foi o que mais se ouviu depois do jogo. Viu como é bom ganhar fazendo simples? Substituir goleiro por goleiro, zagueiro por zagueiro, meio de campo por meio de campo, atacante por atacante. Ele colocou ontem o Douglas Costa no lugar do Marquinhos, colocou o Lima no lugar do Ganso, que cansou, estava pregado, ele estava a ponto, o juiz foi legal pra caramba, porque eu teria expulsado o Ganso. Ele tinha um cartão amarelo, e depois pegou uma bola, depois o cara apitou e deu um bico para longe com a bola. Era outro cartão amarelo em rua. O cara não expulsou porque era o Ganso. Vamos falar a verdade. Não expulsou. Era para ter recebido um cartão amarelo e ter sido expulso. Mas ele estava cansadão e o Fernando Diniz, acho que por bem, tirou ele e botou o Lima. Botou o Lima para jogar de volante, não de volante, mas de meia de ligação. Melhor do que o volante. De volante ele não sabe jogar. Ele não sabe jogar de volante. A maior prova disso foi o Martinelli ontem jogando de volante. É completamente diferente. O time tem saída de bola. As bolas que o Martinelli pegou, ele saiu reto. Não tocou pro lado, não fingiu que marcou pra caramba. Apareceu na frente, fez um gol também. Então, ele fez a substituição certa. E tirou o Felipe Melo e colocou o Antônio Carlos. Eu espero que ele um dia ainda dê uma chance pro Felipe Andrade. Porque a gente viu o Palmeiras, o cara lança jogador de 16, 17, 18, 19 anos. E os caras correspondem. E se não corresponde, a torcida não fica vaiando, porque os caras estão se treinando. Aí você cai num negócio que nós mandamos embora o Iago, que foi escolhido, eleito a revelação do Campeonato Carioca desse ano. Aí botamos no banco ontem o Arthur. O Arthur é um jogador de 19 anos, que ainda não explodiu, está longe de explodir. Esse ano não vem jogando grandes coisas no Sub-20. Faz uma ou outra jogada muito boa porque ele tem bola. Agora o Iago está com 22 anos, podia estar ontem aí. A gente vai ter 3 competições. Sé forte, brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E a gente ter o Ganso contundido, ou o Roberto Renato Augusto contundido, ou os dois contundidos, não é surpresa. Isso acontece. Como aconteceu ano passado com o Corinthians, aconteceu com o Fluminense, e esse ano aconteceu com o Fluminense, os dois estarem machucados. Você vê que o Renato Augusto se machucou, o Ganso pode voltar. Agora imagina se o Ganso se machuca agora. O Renato Augusto sem ritmo vai voltar. Agora, se a gente tem um moleque de 22 anos para quebrar um galho também, para ter chance. Não é botar o garoto faltando 5 minutos quando está 5-0 para outro time. Pô. Isso não é chance. Isso é a maneira de queimar o garoto. Então, o Felipe Andrade está nessa. Dá uma chance para o rapaz jogar. Imagina o seguinte, o Fluminense está jogando com o Corinthians agora, depois que voltar do Cerro Porteño, e tá 3-0 Fluminense lá na arena do Corinthians, no Itaquerão. Faltando 25 minutos. Coloca o Felipe Andrade. Ou vou tirar o Manuel, vou tirar o Felipe Melo, vou tirar o Antônio Carlos, vou colocar o Felipe Andrade. Para quê? O jogo está ganho. A gente está... Vou testar um garoto. Mas testar quando? Com 25 minutos com o time ganhando.
Não é botar o cara quando o time está perdendo de 3-0, a defesa falhando pra cacete, entra lá e vê se resolve. Isso não existe. E isso é típico do Fernando Diniz. Então ontem ele fez o simples. É só o que a torcida... Não é o Kaique, não. É 100% de todo mundo. 100% de tudo. Todo mundo estava falando, faz o simples, pô. Para de inventar, professor Pardal. Aí, ele não satisfeito com o Fernando... Aí ontem, eu não tenho mais dúvida de falar o que eu vou falar. Acho que ninguém tem. Ele mostrou a soberba dele. Uma soberba nojenta. Quando ele foi para dar a entrevista dele, né? E ele falou que a torcida é resultadista, a imprensa é resultadista. Foi sarcástico com a torcida vai o quê? Quer que a torcida vá para ver o time perder? A torcida vai para ver o resultado. Resultado bom, não é para ver o resultado ruim. Então, ele ainda assim é soberbo. É impressionante. Eu que fui um dinizista daqueles tarados, pô, hoje acho que o Fluminense tem que procurar um técnico. Não esse ano. Esse ano não dá, não pode mudar, pode começar a procurar a partir de outubro um técnico. Se ele continuar da sua maneira com essa soberba, não dá. Não dá. Que isso, pô? Ele tem que respeitar a torcida. Ele tem que entender o seguinte, ontem foram 25 mil pessoas ao Maracanã, porque o Vasco também é burro pra cacete, né? Os caras não aceitaram dividir 50% por causa de que quer ficar na Sul. Não vai ficar mais na Sul. O Vasco não fica mais na Sul. Ponto. O vascaíno que estiver vendo isso aqui, não vai ficar mais na Sul. Vai ficar na Norte, vai ficar na Sul quando for jogo contra o Botafogo, contra o Flamengo. Nos campeonatos, quando o Maracanã tiver cedido, ou quando for a Ferja, que a Ferja aluga o Maracanã, para todos os clássicos serem lá. Então, o Vasco não quis dividir. Se tivesse dividido antes, ele ia dar 50 mil pessoas com facilidade. Agora, ele ficar zoando a torcida de maneira sarcástica, bem ridículo, inclusive. Ele só tem a perder. Só tem a perder. Ele ontem deve ter visto, ele deve ter dormido e falado assim, deu certo, graças a Deus. Sacaneia, tentei ser sarcástico com a torcida, mas graças a Deus ganhamos. Porque se tivesse perdido ontem, hoje o Fernando Diniz tinha grande chance de estar sendo botado na rua. Não é porque a torcida está pedindo, não, porque no Fluminense o negócio estava ruim. Então agora, se ele vai jogar agora 2 jogos fora. Cerro Porteño, que é um jogo muito importante pra gente, lá no Paraguai, vencendo. Se vencer, praticamente já garantiu que vai para a próxima, vai para as oitavas. Mas se vencer, e vai jogar com o Corinthians, que perdeu ontem para o Bragantino. O Corinthians não ganhou nada até agora. Se vencer o Corinthians na Arena, aí o próximo jogo é no Maracanã. Vai lotar o Maracanã. Por quê? Porque a torcida vê resultados. Aí ele vai correr Vitória, Fluminense, Vitória, Fluminense. Porra, a torcida é diretamente proporcional ao sucesso do time. Então, se o time do Fluminense vencer os 2 próximos jogos, que são fora, um é tradicional, o Corinthians, mesmo estando mal, é um jogo lá na arena deles, e o Corinthians é um time sempre forte. É difícil ver o Corinthians levar uma goleada, principalmente na arena deles. Ganhar o Cerro Porteño, lá fora também, Libertadores. A torcida engrena de novo. Aí sobe, a média de público vai começar a subir para 40, 50 mil. É o que interessa ao Fluminense, porque é o que mantém o time, paga jogador, paga dívida, tenta pagar pelo menos. Vamos falar por último do Thiago Neves. O Thiago Neves, ó, Thiago Silva. Ontem ele deu uma declaração depois do jogo para um repórter da Fred alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, dizendo que nos próximos dias todo mundo vai saber o destino dele. Tem 2 coisas. Para a torcida do Fluminense interessa só uma coisa, vem ou não vem? Pronto. O destino dele vai ser o Fenerbahçe, vai continuar no Chelsea, vai parar de jogar bola, vai para o Ranger, vai para o Celtic, vai para o Leicester, o Leeds, ou Everton, esses times ingleses, para a 2ª divisão, não tem o menor problema. Se ele vem para o Fluminense, a torcida quer saber. Se ele vier para o Fluminense, vai somar muito. Vai somar muito. E a defesa tem que ser Thiago Silva e Manuel.
Ou, se ele ficar bom e tiver o contrato renovado, Thiago Silva e Marlon. Aí fica uma defesa realmente boa. Sabe sair jogando, os dois sabem sair jogando bem de bola. Só não tem máscara, no caso do Marlon. Melhora muito. Então, se ele vier, ótimo. Se ele não vier, paciência, faz o jogo de despedida dele. Eu não faria, mas faz o jogo de despedida dele e acabou. Porque a esposa dele já falou que não vem, quer ficar lá com os filhos. Eu acho que... Você vai perguntar se eu acho que ele vem? Eu, particularmente, acho que sim. Acho que ele vem. Essa semana agora vai estourar que volta para o Fluminense. Aí vai ser aquela festa. Espero que ele não faça pré-temporada, porque ele está jogando. Esse ano você vai cansar um pouco mais. Também já estava barrado um pouco aí. Vai entrar, jogar logo. Vai jogar logo, porque o Fluminense está precisando. Aí ele encerra a carreira dele aqui, depois vai a cada 3 meses na Inglaterra, dá uma bimbada lá e volta. Porque o Fluminense vai ficar bem, eu li que vai ser um contrato de 2 anos, quer dizer, um contrato de até 2026, que eu acho longo. Pô, em 2026 vai estar com 42 anos. Se ele tiver do jeito que ele está, um atleta que se cuida, tudo bem. Mas mesmo um atleta que se cuida, eu me lembro do Zé Roberto, aquele que o Fábio acabou de bater o recorde dele, de jogar no meio de campo, quer dizer, jogar na linha. Que goleiro, o Fábio vai fazer 43 anos que vem, está fazendo 44, o goleiro é diferente. O goleiro é o reflexo dele, que vai indo para o espaço. E eu senti isso jogando futebol society. A gente vai perdendo os reflexos todos, a agilidade. Então, mas o goleiro perde mais tarde. O atleta de linha, esse giro dele é uma capacidade pulmonar muito grande. E também explosão muscular. Não sei se com 43 anos ele vai estar jogando essa bola toda. Esse ano, com 39 para 40, vai, com certeza. E vai ser um espetáculo, eu acho. Vamos ficar felizes. É isso aí que eu queria falar, gente. Agora é Cerro Porteño, quinta-feira. Acho que o Fluminense vai vencer. Espero que o Fluminense engrene 2 vitórias agora, porque depois tem um jogo no Rio e depois tem São Paulo lá fora. Se bem que São Paulo perdeu o técnico, né? Vai jogar maneiro, jogar no Morumbi. Um time lá, é um time também sempre difícil de ganhar, o São Paulo. Falou, gente. Saudações tricolores, bom domingo e até quinta-feira. Ou até antes, eu faço um vídeo antes.